Muito bem, rapaziada, terça-feira, 6 de junho, 7h01 da manhã, horário de Brasília. Estamos ao vivo, na verdade, horário de Buenos Aires, porque este programa está viajando, né? Depois da semana passada que fiquei no estúdio do Desperta lá no Brasil. Agora estou viajando novamente, estou na capital argentina, Buenos Aires, vim participar aqui de um festival sobre cinema e direitos humanos, muito interessante. Aliás, comentei no programa de ontem, né? É impressionante a maneira como os nossos irmãos argentinos tratam a memória em relação à época da ditadura militar, né? Eu estava sentado numa cafeteria aleatoriamente ontem, mostrei até as imagens do programa, quem quiser ver depois dá uma olhada. Fiquei folhando um jornal argentino, Clarín, que, digamos, não é nem um jornal progressista, de esquerda, muito antes, pelo contrário, né? Várias notícias sobre punição a militares e a civis em relação à ditadura militar. Ontem fui assistir um filme também bastante interessante sobre uma fuga de presos políticos em uma prisão da Argentina, uma fuga logo no começo ali, um pouco antes da ditadura militar, e para combater essa fuga, o regime argentino acabou matando, fuzilando 17 pessoas, né? Um filme bastante interessante chamado Trelew, que é o nome da prisão. É um filme um pouco mais antigo, mas os festivais têm um pouco essa característica de resgate de história, de memória histórica, né? Então tem filmes que estão estreando aqui no festival que são novos, tem filmes que são um pouco mais antigos, todos eles focados nos assuntos importantes dos direitos humanos. A gente vai mostrar algumas coisas hoje aqui também que tem a ver com isso, mas que são notícias, que são quentes. Mas antes de mais nada, quem está chegando aí de Duque de Caxias, de Taquari, de São Paulo, de Camaragibe, de onde mais? Caxias do Sul, quem mais? Cipó na Bahia, galera de Yokohama no Japão. Acho muito legal essa galera que acompanha fora do Brasil. A gente acaba sendo beneficiado pelo fuso horário, né? Porque é muito cedo no Brasil, mas acaba pegando mais ou menos ali o horário do meio-dia para quem mora na Europa, e pega os horários um pouco mais tarde e noite para quem mora na Ásia. Então tem muita gente que acompanha o Desperta para fora, né, das nossas fronteiras, o que é muito legal. Então vai mandando aí o seu recado, vai pegando também o nosso link, compartilhando. Tem muita gente que pela manhã tá aí fazendo café da manhã, organizando a molecada para ir para a escola, aquela coisa toda. Não tem como pegar o link, não tem problema. Deixa o celular num cantinho aí, pluga o celular numa caixa de som, deixa aí como se fosse o seu radinho, né? Como diriam os titãs, como se fosse o seu radinho de pilha de manhã, que a gente vai aqui passar pelas principais coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Temos uma notícia importante sobre a guerra da Ucrânia hoje, a gente vai passar sobre isso em cima disso depois, né? A explosão de uma barragem que vai ter algumas consequências bastante severas durante uma contraofensiva importante que a Ucrânia estava fazendo durante os conflitos lá na Ucrânia. Mas logo iremos para isso. Vamos lá começar o dia pelo Brasil. Lula veta trecho de medida provisória que fragilizava combate ao desmatamento na Mata Atlântica. Notícia trazida lá pelo G1, o portal de notícias das organizações Globo. Veto foi anunciado durante evento no Palácio do Piratini, do Palácio do Planalto, não Piratini, é o Palácio do Governo do Rio Grande do Sul, né? Do Palácio do Planalto em comemoração ao Dia do Meio Ambiente. Agora cabe à Câmara e ao Senado decidirem se mantêm ou derrubam o veto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou nessa segunda-feira o trecho da medida provisória que fragilizava o combate ao desmatamento na Mata Atlântica. A publicação nas redes sociais, Lula afirmou que o dispositivo vetado dificultava a proteção do nosso bioma. Nossa, Leandro, você dormiu pouco hoje? Não dormi pouco. Tô trocando as palavras. Parece a época da Covid que a gente trocava a palavra, né? O Brasil voltou a ser um país protagonista na proteção ambiental, escreveu Lula. Agora caberá ao Congresso, em sessão conjunta de deputados e senadores, dar a palavra final sobre esse assunto, mantendo ou derrubando os vetos. Lembrando como funciona, né, gente? Os projetos, quando saem da Câmara e do Senado, a presidência pode vetar uma lei, por exemplo, nova, né, ou um projeto de lei, pode vetar integralmente, né, pode ir lá e falar, não, está vetado, ou pode vetar trechos. Só que isso tem que voltar para o Congresso dizer se mantém ou não os vetos. Então, o poder de veto do presidente, ele é um poder, digamos, mais político, uma maneira do presidente se posicionar em alguns casos. Muitas vezes os vetos do presidente são derrubados, né? Veremos o que acontece nesse caso.
A medida provisória editada ainda no governo Bolsonaro originalmente tratava apenas da prorrogação por 180 dias do prazo para que proprietários de imóveis rurais aderissem ao programa de regularização ambiental. Mas, durante a tramitação no Congresso, a Câmara dos Deputados incluiu trechos que enfraquecem o combate ao desmatamento do bioma. O Senado chegou a retirar esse dispositivo, mas o texto voltou para a Câmara, que resgatou o ponto. O trecho vetado, aqui os detalhes, ó. Flexibilizava o desmatamento de vegetação primária e secundária em estágio avançado de regeneração. Acabava com a necessidade de parecer técnico de órgão ambiental estadual para desmatamento de vegetação no estágio médio de regeneração em área urbana. Acabava com a exigência de medidas compensatórias para a supressão de vegetação fora das áreas de preservação permanente, em caso de construção de empreendimentos lineares. Por exemplo, você tem que, muitas vezes você pode acabar com com o bioma de um lugar, mas você tem que repor no outro, né? Os nossos nobres deputados acharam que isso não era importante e colocaram isso na lei. Isso foi vetado agora pelo presidente Lula. Acabava com a necessidade de estudo prévio de impacto ambiental e de coleta e transporte de animais silvestres para a implantação de empreendimentos lineares. Ou seja, você vai lá, constrói uma estrada, constrói uma ponte, você não tinha que fazer, então, mais estudo prévio e nem transportar os animais silvestres de um lugar para o outro. Os nossos nobres deputados achavam que isso estava super ok, estava ótimo, estava incrível. O presidente Lula foi lá e votou. Veremos agora como é que esse negócio passa pela Câmara e pelo Senado, se mantém os vetos ou não. Lula anuncia nessa mesma batida, né, plano contra desmatamento na Amazônia em meio a esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente. Vamos lembrar que a medida provisória dos ministérios, aprovada na semana passada, aquela, lembram que o Lira segurou até os 45 do segundo tempo, que segurou para chantagear o governo, a gente falou muito sobre isso na semana passada. Muito bem, essa MP passou, os ministérios do governo Lula permanecem como o governo os organizou, tinha um risco muito grande de voltarmos à organização ministerial do governo Bolsonaro, ou seja, não existiria mais Ministério da Igualdade Racial, Ministério do Turismo, não existiria mais Ministério dos Povos Originários, o Ministério da Cultura deixaria de existir, o Ministério do Planejamento e vários outros voltariam para o tal do Super Ministério da Economia do Paulo Guedes, então o risco era esse, tá bom? Ufa, que bom, passou. Qual o grande problema? Passou também o que se chamou na semana passada e semana retrasada, inclusive pelas ministras Sônia Guajajara e Marina Silva, de desmonte do controle do cuidado ambiental, porque os dois ministérios que são comandados por elas perderam várias atribuições, tá bom? Isso passou na semana passada. Agora, o Lula anunciou um plano contra desmatamento na Amazônia em meio a essa polêmica para dizer o mínimo, né? Em meio a esse desmonte do Ministério do Meio Ambiente. Lá na Folha de São Paulo, matéria da Thaís Oliveira e Lucas Lacerda, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nessa segunda-feira o texto final do novo PPCD-AM, Plano de Ação de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal, um dos eixos mais aguardados da política ambiental do governo petista. Esse programa era muito aguardado também por governos estrangeiros, tá? A gente vive um momento em que o mundo está caminhando para essa, o que se chama de transição verde. Tem muita hipocrisia nisso, tem muita mentira, tem muita empresa criando projetos de sequestro de carbono que não funcionam, tem muita empresa dizendo que está investindo em coisas verdes em determinados lugares do mundo. Quando você vai lá ver, os caras estão fazendo um monte de atrocidade ambiental. Tem. O que eu estou dizendo é o seguinte, economicamente, essa transição verde virou um gigantesco e trilionário, por que não dizer, mercado global. E o Brasil pode entrar nisso para se beneficiar, porque o Brasil tem condições de entrar e fazer a coisa certa, inclusive, né? Fazer a coisa certa. Muito bem, isso aqui era muito aguardado, inclusive, então, por governos estrangeiros e por empresas estrangeiras também, né? Porque, de novo, isso aqui virou um grande mercado, tá? Como tudo no capitalismo, né? O anúncio ocorreu em meio ao esvaziamento da pasta, aquela coisa toda, já falamos aqui. O programa estabelece as diretrizes para a proteção da floresta amazônica nos próximos 4 anos e chega agora à sua 5ª versão, com a meta de alcançar desmatamento zero até 2030. Ambientalistas afirmam que, para cumprir essa meta, que é considerada ousada, é necessário que os órgãos ligados aos temas sejam fortalecidos.
No entanto, a bancada ruralista no Legislativo, na Câmara, né, e no Senado, decidiu esvaziar o Ministério do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas, e o governo, aqui uma avaliação da Folha, com a qual eu concordo também, não se esforçou para reverter o cenário, tá? Não se esforçou politicamente, não brigou suficientemente politicamente para isso. Diz que agora vai judicializar, vai mudar por força de decreto, diz que futuro não sabemos. Fato é que no presente é o que aconteceu. Criado em 2004, o programa teve 4 atualizações até ser descontinuado por Jair Bolsonaro. Claro, para que o Jair Bolsonaro ia continuar um programa para a proteção da floresta amazônica, né? Em 2019, já no seu primeiro ano, chegou e já descontinuou o programa que estava em pé desde 2004. No primeiro dia de seu governo, Lula e Marina publicaram um decreto restituindo o plano, mas os detalhes só foram definidos agora. Considerado um dos principais mecanismos para a proteção da floresta amazônica nos governos anteriores do PT, o programa estabeleceu uma política transversal de atuação e ajudou a reduzir a taxa de desmatamento em 83% entre 2004 e 2012. Lá no site da Folha, dentro dessa notícia, vocês podem acompanhar os principais pontos que são divididos em eixos desse programa, que agora finalmente, depois das trevas, vai voltar a ver a luz, um programa importante, e analisando ele apenas cientificamente, não só politicamente, mostrou-se um programa muito efetivo para combater o desmatamento, né? Estão aí os dados. Então, aqui estão os vários eixos, né? São 4 eixos que o programa institui, então quem quiser, tiver curiosidade, pode dar um pulo no site da Folha, que está bem explicado por lá, tá bom? Notícia rápida aqui, é um programa que tem gerado bastante curiosidade pública, né? Então, para as pessoas estarem ligadas nisso, se você quer estar ligado nisso, né? Quer trocar de carro, quer comprar carro, o UOL publicou os 9 pontos do programa para carros populares anunciados pelo ministro Fernando Haddad. O governo Lula teve que correr para fechar os detalhes das medidas de estímulo à venda dos carros anunciados nesta terça-feira, uma vez que as vendas travaram após o vice-presidente Geraldo Alckmin ter anunciado o programa no dia 25 de maio, sem que o desenho estivesse pronto. Isso aqui foi uma barberagem de comunicação do governo, para variar, não foi a primeira. Anunciaram o programa e depois disseram que a coisa não estava pronta ainda, então teve um lapso de tempo em que as pessoas, muitas pessoas, que iam comprar carro ou iriam trocar de carro, decidiram esperar. E isso, obviamente, afetou a venda de automóveis, né? Então, teve esse lapso de comunicação, vamos dizer assim. Hoje estamos bem humorados por aqui. No detalhe do pacote, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cutucou as empresas do setor e disse que elas também poderão dar descontos, além do bônus do governo. E aqui a matéria, ela traz os principais pontos do programa, tá? As vendas de carros com desconto serão exclusivas para pessoas físicas nos primeiros 15 dias, que começam a contar a partir da publicação da medida provisória. O prazo pode ser prorrogado por até 60 dias, a depender da resposta do mercado. Depois disso, as empresas também poderão se beneficiar do programa. Então, a partir do momento que a medida provisória for publicada, não há data para que isso aconteça ainda, deve ser nas próximas semanas. Somente pessoas físicas por 2 semanas terão acesso a esse programa, tá bom? O programa prevê o quê? Prevê prazo de pagamento melhor, prevê descontos, né, no valor dos automóveis, né? O critério foi aplicado a veículos com valor de mercado até R$120 mil, tá? Então, haverá 7 faixas de descontos que vão variar de R$2 mil a R$8 mil, dependendo do carro que você escolher comprar. Poderá haver ainda outros descontos a critério exclusivo das montadoras e concessionárias. O limite é até R$120 mil e alcança cerca de 45% dos modelos disponíveis, segundo o governo. Muito bem, a avaliação do governo é que isso é uma medida de curto prazo, né? De transição para aquecer um mercado que é importante na economia, né? Com vários senões em cima disso, né? Mercado de automóveis, né? A gente acabou de falar de floresta amazônica, de transição verde e tal, né? Estamos estimulando o mercado de automóveis e, além de tudo, o mercado de automóveis basicamente de combustão, porque o Brasil não está eletrificado o suficiente, né? Nos seus carros. Mas o governo avalia que é uma medida de transição de curto prazo, também para fazer a renovação da frota, porque a gente tem aí
principalmente com pandemia, com crise econômica e tal, é normal que as pessoas troquem menos de carro, os carros envelheçam, esses carros, por consequência, dão mais manutenção, são mais poluentes, né? Então, tem um pouco essa ideia também de fazer renovação de frota, são menos seguros, né? Carros mais antigos são menos seguros, são mais poluentes, tem mais problemas mecânicos, o que gera mais manutenção, o que gera mais também desgaste ambiental, né? A manutenção acaba gerando desgaste ambiental também, porque você tem que trocar peça, produzir peça, então trabalhar com borracha, com plástico, com óleo, etc, né? Tá bom? Então fique de olho aí se você quiser entrar para esse programa, daqui a pouquinho ele deve estar sendo publicado por aí. Vamos lá ao senhor Arthur Lira, várias notícias muito quentes sobre o senhor Arthur Lira hoje. Galera, quem tá chegando por aí, vai deixando seu like e compartilhando o nosso link, tá bom? Jornal o Globo, mochila de dinheiro, saque em lotérica e encontro na garagem. Imagens mostram como a Polícia Federal rastreou suspeitos de esquema com kits de robótica. Investigação apura indícios de irregularidades em contratos assinados por municípios de Alagoas para fornecer equipamentos para as escolas. Eu já falei outras vezes aqui. Alagoas, né, do senhor Arthur Lira, instituiu a NASA, a National Alagoas Space Association, porque 70% do dinheiro investido via orçamento secreto para a compra de kits robóticas no Brasil foi parar nas Alagoas, basicamente em uma centena de prefeituras de aliados do senhor Arthur Lira. Com imagens de câmeras de segurança de um hotel, estacionamento e uma agência bancária, a Polícia Federal conseguiu rastrear saques e entregas de dinheiro vivo num suposto esquema de fraude na contratação de equipamentos de robótica com recursos públicos do Ministério da Educação. Os investigadores ainda seguiram os passos dos suspeitos e de um assessor parlamentar. Segundo a PF, o empresário Pedro Magno Salomão e sua mulher, Juliana Cristina Batista, passaram a ser monitorados sob a suspeita de realizar vultuosas remessas de dinheiro, diz aqui a Polícia Federal, para integrantes do suposto esquema de contratação de kit robótica por prefeituras de Alagoas. O casal mantinha uma rotina padrão que consistia em sacar recursos em espécie em agências bancárias ou lotéricas e levar até uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa seria quem? Luciano Cavalcante, ex-assessor do presidente da Câmara, Arthur Lira. O parlamentar Lira, por enquanto, ainda não é investigado no inquérito. Salomão e Juliana foram os únicos presos temporariamente na Operação Hefesto, deflagrada na última quinta-feira, e foram liberados no dia seguinte após entregarem seus passaportes às autoridades. A defesa do casal garante que são empresários sérios que sempre empregam dezenas de funcionários em suas empresas, não possuindo qualquer participação nas supostas fraudes licitatórias alegadas pelas investigações e que estão à disposição dos órgãos de persecução penal. O advogado de Cavalcante diz que está analisando o caso para se manifestar. Um episódio especial chamou a atenção da Polícia Federal na vigilância do casal. Em 17 de maio, após deixar os filhos na escola, eles se dirigiram a uma agência bancária em Brasília às 15h17. Enquanto o marido esperava do lado de fora, a mulher encheu uma bolsa com notas de dinheiro sacados no caixa. Tem as imagens aqui para quem está acompanhando a gente aqui, né? 4 pacotes de 10 mil reais, totalizando a quantia de 40 mil reais. Diz a PF que em seguida o casal foi a um hotel na região central de Brasília, por volta das 16h20. Imagens do circuito de segurança mostram a dupla estacionando o carro na garagem e esperando por alguns minutos a chegada de um motorista que, de acordo com a PF, trabalhava para esse cidadão, o senhor Luciano Cavalcante, ex-assessor do Lira e atual assessor do PP, do partido do Lira. PP. P com P, tá? Não é PT, é PP. Aliás, é impressionante notar como o partido não aparece nessas mensagens, né? Como era diferente a cobertura antigamente, né? Onde o partido PT estava em todas as mensagens, né? Aqui a corrupção do PP não virou a corrupção do PP, né? Tem imagens disso aqui, peraí, daqui a pouquinho a gente vai para Deltan, mas aqui, ó, isso aqui. Na Folha de São Paulo, a PF monitorou suposta entrega de dinheiro a motorista de assessor de Lira. Veja o vídeo. Temos o vídeo aqui da Folha? Temos. A Polícia Federal flagrou, durante a investigação de desvios dos contratos do kit robótica, uma suposta entrega de dinheiro para o motorista Luciano Cavalcante, ex-auxiliar direto do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Cavalcante é investigado no caso e foi exonerado na segunda do cargo de assessor da liderança do PP do Lira na Câmara.
Ele e o motorista Wanderson Ribeiro foram alvo de busca e apreensão na Operação Hefesto, realizada na quinta-feira da semana passada. Falamos sobre isso. Essa entrega monitorada aconteceu no dia 17, como a gente leu lá no Globo, né? Realizada pelo casal Pedro Magno e Júlia Cristina, apontados pela PF como operadores da movimentação do dinheiro, cuja origem pode ser desvios nos contratos públicos investigados. Aí eles se encontram lá naquele hotel, o casal estaciona o carro dentro do estacionamento, né, num hotel no setor hoteleiro sul, lá em Brasília, e aí temos este vídeo aqui, em que podemos ver, vocês estão vendo lá no canto superior direito, eu vou deixar um pouquinho maior aqui, ó, pra gente olhar lá, ó. Estão vendo um homem entrando lá, ó, canto superior direito, o homem entra nesse carro, esse carro, segundo a polícia, está sendo dirigido aí pelo casal, né, por um do casal. Vocês vejam que esse seria o motorista, né, do ex-assessor do Lira, do assessor do PP, da liderança do PP na Câmara. Ele deixa ali a porta do carro aberta, entrou com uma sacola e, segundo a PF, ali estão fazendo a troca de dinheiro, né? Porta aberta, porque para quê? Quem que vai se preocupar se você está pegando dinheiro num carro, né? Afinal de contas. E aí, pouco tempo depois, tem uma movimentação ali no carro, quem está acompanhando está conseguindo ver ali, né? Bem no canto superior direito. E aí a pessoa sai do carro com aquelas sacolinhas de papel, né? Então, segundo a Polícia Federal, essas imagens mostram que os dois se cumprimentam e seguem até um veículo modelo Toyota Corolla estacionado no hotel. E após a chegada de Wanderson Ribeiro, é possível verificar nas imagens que Pedro Magno pega uma pequena mochila no banco traseiro e, na companhia do motorista de Luciano Cavalcante, vão até o interior do veículo Corolla preto que estava em posse de Wanderson. Os policiais que monitoravam a entrega conseguiram perceber que Pedro e Wanderson chegam até o veículo e permanecem dentro dele cerca de 1 minuto, né? É isso que a gente mostrou aí. Muito bem, senhor Lira está se enrolando nessa história, né, do céu ao inferno na semana passada para Arthur Lira, né, de rei do Brasil a pessoa completamente na berlinda da Polícia Federal e da Justiça. Lembrando que ele ainda não é investigado nesse caso, né? O Globo, diretor exonerado do MEC, teve movimentação bancária incompatível com a PF. Esse aqui também é um dos caras envolvidos nesse caso dos kits robóticas. Alexandre Moreira foi exonerado na segunda-feira, ex-diretor do Ministério da Educação, após ser alvo de uma operação da Polícia Federal por suspeita de integrar o tal do esquema dos kits de robótica. De acordo com a investigação, ele movimentou em sua conta bancária R$ 737 mil durante o ano entre 2021 e 2022. Sendo parte desses recursos depositada em espécie, esse valor foi apontado como incompatível com a renda de Moreira, que tem um salário mensal de apenas R$ 10.400, apenas, no caso, na comparação com o dinheiro movimentado na própria conta bancária, claro. Além da transação financeira, investigadores descobriram laços do ex-diretor com outros suspeitos. Moreira trabalhou para uma empresa fornecedora dos tais kits de robótica de 2014 a 2016, ano em que deixou o mercado privado para ingressar na pasta. Com acesso aos cofres públicos, segundo a PF, ele passou a ter uma importante atuação na área da robótica dentro do Ministério da Educação, notadamente na elaboração e sugestão de políticas voltadas ao tema. Então, esse aqui é mais um envolvido, né, nesse escândalo dos kits robótica. E o Globo traz um perfil interessante aí, quem quiser ler, né, está publicado lá na capa do jornal, postulante a monge investigado por corrupção e ligado a Lira. Saiba quem é o diretor demitido do MEC. Ex-responsável pela área de apoio à gestão educacional do Ministério da Educação, chegou a tentar carreira religiosa em Mosteiro, no Rio de Janeiro. Né? Então aqui o Globo traz um perfil de Alexander Moreira, exonerado ontem, portanto, na segunda-feira, do cargo do MEC, depois de ser alvo da Polícia Federal, nesse esquema dos kits robótica, né? Traz aqui um pouco da vida dele e da ligação dele com quem? Com Arthur Lira, tá bom? Está aqui, tem até festa aqui, ó, festa do Arthur Lira depois da reeleição, né? Arthur Lira, cachaça, tem um barril aqui, distribuindo cachaça para as pessoas, e que está na matéria, e lá está a história desse cara ligado ao Lira. Muito bem, terminando aqui de Lira, hoje, dia importante,
Após tensão com Lula, traz o UOL aqui, Lira vê STF decidir se o mantém réu por corrupção. Em meio à recente queda de braço com o governo Lula, o presidente da Câmara, Arthur Lira, enfrenta em julgamento hoje, né, dia 6, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que pode mantê-lo réu por corrupção passiva. Lira é acusado de receber 106,4 mil reais em propinas pagas pelo então presidente da CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, Francisco Colombo, em troca de apoio para sua permanência no cargo. O dinheiro teria sido repassado a Lira por meio de um assessor parlamentar. A primeira turma do STF recebeu, em 2019, a denúncia por corrupção passiva. Lira sempre negou as acusações e recorreu. Em 2020, a primeira turma tinha 3 votos para rejeitar o pedido do deputado, mas o ministro Dias Toffoli pediu vista. Toffoli só devolveu o processo para julgamento na semana passada, quando o presidente da Câmara enfrentava tensões com o Planalto para aprovação da MP, que reestruturou a esplanada. Hoje, então, o Toffoli deve retomar esse julgamento. O que é que diz... o que é que pode acontecer? A primeira coisa que pode acontecer imediatamente, caso Lira for confirmado réu nesse processo por corrupção passiva, Lira não pode assumir a presidência do Brasil caso Lula e Alckmin estejam viajando ou em casos extremos, como o caso de impeachment, por exemplo. Lira não está mais habilitado para assumir a presidência da República enquanto for réu, tá bom? Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, entendimento de um acórdão de 2018 diz que, mesmo assim, o Lira não perde o seu cargo como deputado e nem o cargo na liderança da Câmara dos Deputados. Ele não deixa de ser presidente da Câmara por se tornar réu no Supremo, tá bom? Isso foi um acórdão, uma decisão de 2018. No entanto, na semana passada, quem acompanhou o programa sabe, eu trouxe aqui algumas informações, conversei com algumas pessoas, esses entendimentos no Supremo mudam, essas conversas podem voltar a acontecer a depender do quê? Dos humores da política. Sim, ninguém aqui todo mundo aqui é adulto e todo mundo sabe que o STF, ele reage sim aos humores das ruas, da política e às pressões externas. Então, a depender de como as coisas andam, eventualmente os ministros do Supremo podem ter uma ideia de voltar a discutir a questão se você, a partir do momento em que você for réu, se você não só não está mais na linha sucessória, e isso Lira possivelmente no final da tarde de hoje deixará de estar, não poderá mais ocupar o cargo de presidente da República, na vacância do vice e do presidente, né? A linha sucessória é presidente, vice, presidente da Câmara, primeiro, presidente do Senado, depois presidente do STF, tá? Essa é a linha sucessória. Vamos supor que todos percam os seus cargos, né? Ou eventualmente alguém chega a falecer e tal, aquela coisa. Então a linha é um pouco essa: do presidente assume o vice, na falta do vice assume o presidente da Câmara, na falta do presidente da Câmara assume o presidente do Senado, na falta do presidente do Senado assume o presidente do STF. O Lira, se virar réu oficialmente hoje, ele sai dessa linha sucessória, não tem mais o direito de assumir a presidência da República. O que, em termos de imagem, já é um grande alívio não ver esse cidadão como presidente da República, mesmo que de modo temporário, né? Então, veremos como as coisas andam nos próximos tempos, tá bom? Vamos lá. Reunião da mesa diretora da Câmara deve confirmar cassação de Deltan Dallagnol nesta terça-feira. Casa vai acelerar a análise do caso e concluir trâmites uma semana após o parlamentar apresentar sua defesa. A mesa diretora da Câmara dos Deputados vai reunir na tarde desta terça-feira para analisar o caso do processo de cassação do deputado Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná. O corregedor da Casa, deputado Domingos Neto, já terminou seu parecer, que vai ser analisado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e os demais integrantes da mesa. O colegiado deve dar prosseguimento ao processo de cassação. O processo é considerado apenas uma formalidade e não tem potencial para reverter a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que pediu a perda do mandato de Deltan Dallagnol. Em nota, Domingos Neto já disse que o relatório analisa apenas os aspectos formais da decisão, ou seja, a Câmara não entrará no mérito do julgamento, dos motivos pelos quais levaram o tribunal a pedir a anulação, né, a cassação do Deltan, mas na verdade é a anulação do seu registro eleitoral, né?
A cúpula da Câmara resolveu acelerar o trâmite para confirmar a cassação. O corregedor tinha um prazo de até 30 dias a partir do recebimento da defesa de Deltan para entregar o parecer. A mesa vai analisar o relatório uma semana depois de o ex-procurador se manifestar, como mostrou a coluna do Lauro Jardim. Deltan foi o chefe da força-tarefa, blá, blá, blá. O TSE decidiu cassar o mandato, blá, blá, blá. Vocês já sabem disso, né? Então, muito bem. Hoje decide-se o destino do Deltan na Câmara. Por que isso aqui é importante? Porque o Deltan segue indo bater ponto na Câmara. Inclusive está votando. Na semana passada, no dia da votação do marco temporal, o Deltan foi lá votar contra as populações indígenas e contra o meio ambiente. Na verdade, que é disso que se trata, né? O seu Deltan Dallagnol foi lá votar contra o meio ambiente, né? Foi lá, votou. Subiu na tribuna, explicou seu voto e votou. Então ele segue lá como um deputado fantasma arrastando correntes pela Câmara, né? Então a Câmara possivelmente hoje vai dar uma decisão final e Deltan Dallagnol vai ter o seu crachá retirado, não vai mais poder entrar na firma, tá? Vamos lá, Jamil Chad, meu querido amigo Jamil Chad, Lava Jato, perícia da defesa contradiz Polícia Federal e Apio pede liminar para voltar. Esse caso aqui está tendo uma reviravolta espetaculosa também. O juiz Eduardo Apio, vocês lembram, o juiz que assumiu a 13ª Vara de Curitiba, a tal da Vara da Lava Jato, é um juiz que vinha olhando, fazendo uma varredura nas decisões da Lava Jato, a meu ver, pela análise que eu fiz de tudo que o Apio fez lá dentro, das coisas que ele estava questionando enquanto juiz, estava fazendo um trabalho muito correto, questionando coisas que se questiona há muito tempo, ouvindo pessoas que antes o senhor Sérgio Moro, o outro juiz lá, o Bonatti, e também a Gabriela Hart, não queriam ouvir por conveniência ou sabe-se lá por quê. Então, o trabalho do Apio, juiz, que estava sendo feito na vara, aos meus conhecimentos, aos meus olhos, era um trabalho muito importante. Inclusive, o próximo juiz que assumir a vara, caso ele não volte, deveria continuar esse trabalho, tá? Mas aí vocês lembram, teve aquele caso em que o juiz foi afastado, acusado de ter feito uma ligação, uma espécie de trote, né, para o sócio do casal Moro, que é nada mais, nada menos do que o filho do desembargador, o senhor Marcelo Malucelli, desembargador esse que impediu a volta do Tacla Duran para o Brasil. Vocês lembram dessa história então, né? Tacla Duran acusa a Lava Jato de fazer um esquema de delações pirata. Muito bem, Tacla Duran jamais foi ouvido pela justiça como testemunha. Agora está sendo ouvido pela justiça, finalmente estava sendo ouvido pela justiça, pelo juiz Apio. Quando o juiz Apio derruba o pedido de prisão contra Tacla Duran se prepara para voltar para o Brasil, Marcelo Malucelli, desembargador do TRF4 em Porto Alegre, derruba a decisão do juiz Apio, o que faz com que Tacla Duran permaneça na Espanha, não volte ao Brasil, não preste o seu depoimento, não consiga entregar as provas que ele diz ter contra a Lava Jato. No meio do caminho, o que é que se descobre? Se descobre que o senhor desembargador, que tomou essa decisão contra Tacla Duran, tem um filho, esse filho é sócio do Moro, sócio da Rosângela Moro, e namora a filha do casal. Essa é a história que se descobriu e nesse caldeirão todo que se processa rapidamente esse afastamento do juiz, supostamente, porque por enquanto é uma acusação apenas, então é supostamente por ele ter telefonado para o filho do desembargador e ter tentado, eventualmente, arrancar algumas informações fiscais deles. Se vocês ouviram a ligação, a gente tocou aqui no programa, é uma ligação, para além de tudo, para lá de confusa, quase tragicômica, né? No entanto, agora temos uma virada de mesa, porque o afastamento do juiz se deu por conta de uma perícia da Polícia Federal que dizia que tinha uma probabilidade muitíssimo alta de que a voz na ligação, no trote telefônico, esse era de fato a voz do juiz Apio. Muito bem. O que publicou o Jamil Chad ontem lá no UOL. O juiz Eduardo Apio, afastado da operação Lava Jato, 13ª Vara de Curitiba, entrou com pedido liminar no Conselho Nacional de Justiça, afirmando que ele não seria o autor das chamadas telefônicas que geraram sua punição, tá? Então aqui temos uma negativa peremptória, para usar uma palavra que se usa em tribunais, né? Do juiz
Ápio. No processo, seus advogados de defesa apresentaram uma perícia que contradiz os laudos da Polícia Federal sobre as supostas ligações. Segundo a nova perícia contratada pela defesa, não há garantia de que a voz seja de Ápio. A decisão de afastamento do juiz do TRF4, depois que Ápio foi denunciado à Corregedoria Regional por suposta ameaça ao desembargador federal Marcelo Malucelli, partiu justamente dessa perícia da Polícia Federal, né? Agora há uma outra perícia apresentada pela defesa, né, dizendo que não se pode afirmar que a voz é de Ápio. Então há uma discrepância entre essas perícias, tá? Peticionado, o juiz Ápio com veemência consigna que não realizou o diálogo telefônico que lhe é imputado através da realização de uma apressada perícia que desrespeitou a cadeia de custódia, que isso aqui é a defesa do Ápio falando. O advogado do Ápio é o Pedro Serrano, tá? Foi ele que ontem também deu algumas entrevistas sobre isso. Os celulares através dos quais o Pedro Serrano, o Rafael Valim e Valfrido Vardi, os 3 advogados que estão assinando o pedido de liminar aqui, na verdade. Eu achei que fosse só o Pedro, mas acabei de ver que são os 3, tá? Os celulares através dos quais foram realizados os supostos diálogos sequer foram apreendidos ou periciados, diz a defesa, e de fato, isso eu já tinha falado na semana passada, isso é uma falha grave para você afastar um juiz, né? Você vai afastar um juiz, você tem uma perícia da Polícia Federal que diz que é muito provável que seja ele que tenha feito a ligação, mas não ouviram o juiz e não pegaram celulares, né? Nem do juiz, nem do filho do desembargador. Ademais, a violação à cadeia de custódia assume proporções particularmente graves quando se sabe que o excelentíssimo senhor senador Sérgio Moro reconheceu explicitamente que atuou diretamente nas questões do presente objeto, né? O Moro tinha afirmado antes do afastamento do Ápio que já sabia do caso, né? O que é que diz a nova perícia? A análise do expert na área de fonética forense é enfática no sentido de que, corroborando sua declaração, não se pode imputar ao juiz Ápio a autoria da ligação telefônica, tá? Com base nisso, o juiz vai pedir, já pediu, na verdade, né, judicialmente, para retomar a sua cadeira como titular da 13ª Vara. Então, a Polícia Federal tem um laudo que a Polícia Federal chama. Esse laudo de ser muito provável não garante. O laudo da Polícia Federal não garante. O laudo da Polícia Federal diz ser muito provável que seja o juiz Eduardo Ápio, aquele homem que fez aquela ligação, tá bom? O laudo encaminhado agora pela defesa, que também é um laudo técnico de um pesquisador, de um perito, né, de um especialista nisso, está assinado, aquela coisa toda, né, óbvio, né? Não é uma pessoa que alguém encontrou na esquina, né? Essas coisas não se fazem desse jeito, tá bom? Diz que não é possível, essa nova perícia, esse novo laudo diz que não é possível afirmar que seja o juiz Ápio, tá? Então, vamos acompanhar essa coisa para ver como ela anda. Pessoal, rapidamente aqui, ó, quem está endividado aí, uma notícia importante também foi publicada na madrugada de hoje, né? Desenrola, dívidas de até R$5.000 poderão ser parceladas em 60 vezes. Segundo o Ministério da Fazenda, cerca de 70 milhões de pessoas devem ser beneficiadas pelo programa. A gente tem um Brasil que saiu da pandemia muito endividado e as pessoas têm dívidas, às vezes, que são dívidas virtualmente pequenas, mas que travam a vida delas para tudo, né? Porque você vai para o SPC, vai para o Serasa, você não consegue fazer nada quando você tem uma dívida, né? Então, o governo está lançando esse programa agora para pessoas que têm até dívidas de R$5.000, fica ligado aí se é o seu caso, ou se você tem familiares, amigos, né, que estão enrolados em dívidas. Vocês vão poder procurar daqui a alguns dias bancos credenciados, que serão credenciados pelo governo, vão poder parcelar essas dívidas em até 60 meses com juros de menos de 2% ao mês, tá? Não é um juro absurdamente baixo, mas no contexto do Brasil é um juro absurdamente baixo, né? Ainda mais para quem está endividado aí com cheque especial que está pagando 100 e poucos por cento por ano, mais, né? Dívida de bancária, né? Que a gente sabe como é que é. Então, para pessoas que devem até R$5.000, a dívida poderá ser renegociada em parcelas em até 60 vezes, tá? A expectativa é que as renegociações comecem a partir de julho, então fica ligado a partir do mês que vem, isso porque o governo ainda fará um leilão para que haja adesão de credores ao programa.
Segundo o Ministério da Fazenda, as instituições que oferecem mais descontos serão contempladas no leilão. Muito bem. Então fica de olho nisso, tá? Quem tá meio pendurado em dívidas de até R$ 5.000, vai poder parcelar em até 60 vezes. Juros do financiamento serão de 1,99 ao mês, tá? Que no contexto brasileiro é um juro muito mais baixo do que qualquer juro que você tá pagando por aí, né? Quem tá com o nome sujo na praça sabe disso. E aí tem uma coisa interessante aqui também, que é o seguinte, ó. Dívidas muito baixas, olha aqui, ó. Isso aqui eu achei bem interessante. Os bancos que participarem do programa terão que perdoar e limpar imediatamente o nome de consumidores que devem até R$ 100. A gente tem gente no Brasil endividada com nome sujo, o que tranca a vida para um monte de coisa, né? A pessoa deve menos de R$ 100, tá? Então, os bancos vão ter que tirar o nome, limpar o nome dessas pessoas imediatamente. Segundo o Ministério da Fazenda, 1,5 milhão de pessoas estão devendo até R$ 100 no Brasil. Se a gente extrapolar 1,5 milhão de pessoas para famílias, a gente está falando de muito mais milhões de pessoas do que só 1,5 milhão de pessoas, né? A ideia é que o banco imediatamente tire o nome do SPC Serasa para se habilitar, para a pessoa poder se habilitar a participar do programa, tá bom? Então, fiquem de olho e passem essa notícia para frente, porque ela é importante. Às vezes eu sei que dá incomodação da burocracia, você pensa, tem que ir lá no banco, tem que não sei o quê, mas, gente, os juros que vocês estão pagando se vocês estão endividados, seja lá onde for, é alto, tá? Tira um tempo, gasta uma solinha de sapato, vai atrás do programa a partir de julho, conversa com o banco e refinancia essa dívida que você tem de até R$ 5.000 com juro de 1,9% ao mês. É muito mais barato do que qualquer juro que estão cobrando de você em qualquer instituição financeira. Vai fazer diferença na sua vida, tá bom? Eu sei que às vezes tem gente que não gosta de fazer essas coisas, que tem que entrar em banco, que é um saco, que não sei o quê. Mas é importante, e para além disso, vai poder limpar o nome no Serasa e no SPC, o que libera, eventualmente, crédito para você conseguir crédito para outras coisas, para comprar roupa, por exemplo. Muitas vezes, muita gente compra roupa no crédito e não está conseguindo liberar crédito porque está endividada, tá bom? Muito bem, Arthur Lira já falamos, já foi dado risada. Que mais temos aqui? Muito bem, vamos à notícia importante do dia, né? Bora lá. Lá na revista Fórum, urgente, a Fórum publicou isso ontem, né? Ontem, às 8h20 da noite. Então, é notícia para quem vai dormir cedo, como eu, notícia quente, né? TSE, Tribunal Superior Eleitoral, divulga a data de julgamento que deve tornar Bolsonaro inelegível. Ex-presidente da extrema-direita, derrotado em sua tentativa de reeleição, sentará no banco dos réus e há grandes chances de sua carreira política autoritária chegar ao fim, diz aqui a revista Fórum. A revista Fórum, ao contrário da Folha, do Estadão, do Globo, de outros, não se diz um meio isento, né? E no que faz muito bem, porque isento não é, ninguém é isento, né? Ninguém é neutro, né? Neutro, como diz, é sabão de coco, né? Então vocês vejam aqui um subtexto aqui, uma linha de apoio bastante editorializada, né? A gente não vê isso na imprensa mais tradicional. A imprensa mais tradicional passa as suas informações de modo a fazer de conta que não está passando, né? O que é um jeito muito menos transparente de fazer jornalismo. A Fórum não, aqui está, pelo contrário, está sendo extremamente transparente, né? Ex-presidente de extrema-direita, derrotado, né? Sentará no banco dos réus e carreira política autoritária chega ao fim. Gostei bastante dessa linha de apoio, inclusive lá do Henrique Rodrigues, assinando lá na revista Fórum. O Tribunal Superior Eleitoral já tem uma data para o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é acusado neste primeiro processo, lembrando que não é o único do Bolsonaro no TSE, e muito menos na Justiça, no STF, na Justiça Comum, né? O Bolsonaro tem outras ações cíveis e penais contra ele, mas essa aqui é uma ação eleitoral, tá bom? Ele é acusado de atacar e desacreditar o sistema eleitoral brasileiro durante uma reunião com embaixadores estrangeiros há exatamente um ano, 22 de junho, ou seja, dentro de pouco mais de 2 semanas. Então aqui, a ironia da coisa é que o Bolsonaro, né, será julgado no dia 22, né, que é o número dele, né, o 22.
o último número, né? Porque o Bolsonaro, não, digamos assim, não é uma pessoa muito fiel nas suas relações, nem conjugais e nem partidárias, né? Então, na próxima eleição, se o Bolsonaro puder concorrer, podemos ver o Bolsonaro em um outro partido e, eventualmente, com uma outra mulher, por que não, né? Já foram 3, poderemos ver uma quarta. Essa reunião é aquela que ele fez com embaixadores estrangeiros durante a pandemia, em que ele fez uma apresentação. Vocês lembram dessa história? Atacando o processo eleitoral, falando que não era confiável, quando ele estava naquela onda do voto impresso, na grande onda do voto impresso, da fraude eleitoral, do se eu perder foi fraude, do se eu não ganhar foi fraude, lembram disso? Então, o Bolsonaro fez uma reunião com embaixadores ali, o TSE considerou várias coisas ali, né? O Ministério Público Eleitoral também, várias coisas ali que estavam em desconformidade com a lei, ou seja, eram ilegais, ou seja, mereciam um julgamento no tribunal. Abuso de poder político, né? Informações falsas, abuso de poder econômico, uma série de coisas ali que o TSE, econômico acho que não, acho que só político, que o TSE acabou levando para o tribunal, e aí o julgamento foi incluído na pauta no próximo dia 22 pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente da instância máxima da Justiça Eleitoral no país, depois que o relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, liberou o processo para ser julgado no dia 1º deste mês. Nós demos a notícia aqui também no Desperta, vocês sabem que acompanha o Desperta CL, acompanha e está ligado e está bem informado. Na fatídica reunião com representantes de governos estrangeiros em Brasília, o então presidente de extrema-direita ameaçou não aceitar o resultado do pleito, colocou em xeque o sistema de urnas eletrônicas sem apresentar nenhuma prova e ainda afirmou que lutava por eleições limpas e transparentes. Na denúncia levada ao TSE, o Ministério Público Eleitoral se manifestou favorável à condenação do líder extremista, senhor Jair Bolsonaro, que ficará, caso condenado, impedido de disputar as eleições até 2031, quando terá 77 anos, o que significaria praticamente o fim de sua longa carreira política, né? Diz aqui a revista Fórum. Vamos aguardar para ver o que acontece. Hoje é dia 6 de junho, 7 horas e 47 minutos, né? Eu sei que muita gente vai ficar igual criança em viagem, perguntando se já chegou, mas calma, porque falta um tempinho ainda. Claro que a gente vai acompanhar isso, voltaremos ao assunto. No dia 22, fiquem tranquilas e tranquilos. Eu relembro vocês que vai ter o julgamento do Bolsonaro, tá bom? Já está anotado aqui na minha pauta. 22, às 7 horas da manhã, no Desperta. A gente volta a conversar sobre isso aqui para lembrar que vai ter o julgamento e, claro, no dia 23, no programa no dia seguinte, faremos as nossas manifestações efusivas, esperamos, de alegria pelo menino Brasil, né? Que este homem não possa mais concorrer a eleições em lugar nenhum deste país. Seria uma boa notícia para a gente ter uma semana lá no dia 22, tá bom? Veremos quando as coisas andam. O Valdemar da Costa Neto soltou um vídeo ontem detonando Moro e Dallagnol ao citar a atuação contra o Lula, né? Isso também aqui está lá na revista Fórum. Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, partido de Jair Bolsonaro, e legenda como era o número de parlamentares no Congresso Nacional, né? O PL foi o que mais elegeu deputados, né? Nessa eleição, se não me engano, foram 99. Detonou o deputado caçado Deltan Dallagnol e o senador Sérgio Moro em declarações feitas durante a inauguração do diretório da sigla em São José do Rio Preto. Valdemar, em sua fala, criticou a atuação dos procuradores e do ex-juiz nos processos que levaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva à prisão em 2018 e sinalizou que defende punições à dupla. O que disse o Valdemar da Costa Neto: o que está acontecendo hoje com o pessoal do Paraná, eles tinham motivo para atacar o Lula sem problemas. A justiça, eles têm que fazer a parte deles. Só que eles ultrapassaram os limites da lei e vão pagar caro, disse o Valdemar da Costa Neto. O vídeo está lá no site da revista Fórum. Quem quiser olhar o vídeo pode olhar. É um vídeo um pouquinho mais longuinho, então a gente não vai passar ele hoje aqui, né? Eventualmente vai ter espaço para esse vídeo no ICL Notícias, primeira edição, que começa daqui a 10 minutos. Eu acho que o pessoal vai passar esse vídeo lá. Eu não vi a pauta hoje, mas se eu não me engano, esse vídeo deve estar na pauta. Então vocês podem acompanhar depois para lá, tá? Lembrando aqui que isso aqui é briga de rua, né? Porque o Valdemar da Costa Neto
foi um dos alvos da Lava Jato, alguns anos atrás, ele e o partido dele também, né, em operações da Lava Jato e em operações derivadas da Lava Jato, porque Lava Jato também é uma geleia geral que ninguém sabe o que é, né? Na prática não existe Lava Jato. Lava Jato é uma marca criada, fictícia, né? Não, você não pega um processo no fórum e está escrito Lava Jato em cima. Eu sei que parece banal falar isso, mas tem gente que realmente não sabe como funciona. Lava Jato não existe, tá, gente? Lava Jato é um nome que os procuradores deram, fictício, para um conjunto de ações do Ministério Público Federal que eles chamavam de Lava Jato. E depois chamavam coisas lá no Rio de Janeiro de Lava Jato, chamavam coisas em Brasília de Lava Jato, mas isso é uma arbitrariedade linguística, digamos assim, tá? Mas o Valdemar, com processos que eram oriundos das investigações que foram feitas em Curitiba, acabou também sendo alvo dessa turma. Então, claro, aqui a gente tem dedo no olho, gritaria e porradaria entre essas pessoas, o que, no mais das vezes, como espectador, muito nos agrada, né? Ver essas interações, né, muito amáveis entre políticos. Muito bem. Substituta de Sérgio Moro, lá da revista Fórum também, Gabriela Hart se declara suspeita para julgar o caso de Tony Garcia. Vamos lá ver o que se trata disso. A juíza Gabriela Hart, sucessora do ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro, resolveu se declarar suspeita para julgar o caso do ex-deputado estadual Tony Garcia, um dos delatores da Operação Lava Jato. Para justificar sua decisão, ela alegou que ingressou no Ministério Público Federal com uma ação contra Garcia por suposto crime contra a sua própria honra. Então ela está processando o Tony Garcia, então ela se declarou suspeita e não pode, a partir de agora, participar de oitivas, por exemplo, com o Tony Garcia, eventualmente, se essas oitivas acontecerão em Curitiba, né? O ex-deputado acusou Sérgio Moro de ter interferido para afastar o juiz Ápio dos processos da Lava Jato e mencionou a juíza Hart ao fazer a sua revelação. Esse caso foi divulgado em primeira mão na semana passada pela revista Veja, tá? Esse caso do Tony Garcia, e depois uma entrevista com o Tony Garcia foi publicada no site Brasil 247. O que é que diz primeiro? Quem é Tony Garcia? Tony Garcia é um cara todo enrolado, tá? Todo enrolado, um cara muito complicado mesmo, tá bom? Então, 5 pés atrás com o Tony Garcia? Sim. E aqui eu não estou falando do fato dele ter sido delator. Eu sempre falo, né? O delator não seria delator, não buscaria uma decisão, uma delação premiada, se fosse um santo, né? Todo delator tem coisas a contar e a imensa maioria deles participaram, em alguma medida, de esquemas de corrupção. No caso de delatores para casos de corrupção, né? Não existe delação só em casos de corrupção, mas nesses casos especificamente. Exemplo, tá? Um mafioso italiano que se tornou um grande delator da máfia, né? O senhor Tommaso Buscetta, né? No Brasil se falava de outro jeito o nome dele, mas vocês, né, entenderam. O senhor Tommaso Buscetta, ele era um delator, delatou vários mafiosos, ajudou a colocar na prisão centenas mesmo de mafiosos na Itália e nos Estados Unidos. Ele era o quê? Um criminoso, um mafioso. Tinha assassinado pessoas, tinha feito tráfico de heroína, tinha feito várias coisas na vida dele. Delatores, em geral, são pessoas complicadas. O Tony Garcia é um cara mais complicado do que apenas a sua condição de delator, tá? É um cara que já se provou que é um cara que vai e vem, que diz e desdiz, que conta e desconta. Sobre isso, eu sugiro, aliás, uma entrevista publicada ontem lá no DCM, com o Michel Saliba, que foi advogado do Tony Garcia. Ouçam o que o Michel Saliba conta e vocês entenderão um pouco quem é essa figura Tony Garcia, tá bom? Entrevista feita lá pelo Pedro Zambarda e pelo César Calejon ontem no Diário do Centro do Mundo, tá lá no canal do YouTube do DCM. Muito bem. No entanto, Tony Garcia está fazendo várias acusações muito fortes contra a turma da Lava Jato, incluindo aí que o Sérgio Moro estaria chantageando juízes de instâncias superiores porque teria em sua posse vídeos de uma suruba, que foi chamada pelo Tony Garcia de festa da cueca. Sabemos de tudo isso? Não sabemos de nada disso. Algo disso é verdade? Por enquanto, sem provas, não. Não se confia em palavra de... Aliás, não se confia em palavra de ninguém que fale qualquer coisa sem provas, né? Então não se confia na palavra do senhor Tony Garcia, por enquanto, porque não apresentou nenhuma evidência,
zero evidências do que disse, tá? Então saiu atirando para todo lado, foi ouvido da maneira como foi ouvido, e agora a Gabriela Hart se retira do processo. De todo modo, importante, Tony Garcia está falando coisas espetaculosas, mas eventualmente criminosas. Então, se ele foi ouvido pelo Ministério Público Federal e se teve homologada pela Justiça Federal a sua delação durante a Lava Jato, foi considerado uma pessoa confiável, que eventualmente apresentou as provas à época, as instituições de Estado hoje têm obrigação de ouvir Tony Garcia em juízo. Obrigação. Porque o Estado já confiou na palavra desse cidadão. E depois, claro, ele apresentou, eventualmente, não sabemos também a qualidade, apresentou provas durante a Lava Jato. Ele foi o grande responsável pela prisão do ex-governador do Paraná, Beto Richa, tá, gente? Esse foi o grande delator, era amigo do Beto Richa e depois delatou o Beto Richa. Então, o Tony Garcia foi acreditado pelo Ministério Público Federal, pela Lava Jato e pela 13ª Vara, em Curitiba. O procurador que assina, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a delação premiada do Tony Garcia é o Diogo Castor de Matos. Diogo Castor de Matos, da Lava Jato, amigo do Deltan Dallagnol, que foi expulso do Ministério Público Federal por ter participado daquele rolo do cartaz, do outdoor Bem-vindo à Lava Jato, que eles próprios colocaram para eles próprios em Curitiba, usando o nome de um laranja. Né? Então, quem assinou a delação do Tony Garcia foi o Diogo Castor de Matos e outros procuradores. Então, Tony Garcia era considerado, pelo MPF e pela Justiça do Paraná, uma pessoa confiável, a ponto de sua palavra e suas evidências colocarem pessoas na cadeia. Tiraram, inclusive, o Beto Richa da corrida eleitoral um mês antes das eleições. A Lava Jato já fez isso várias vezes, não foi a primeira. A do Beto Richa foi um caso evidente. Ele foi preso em setembro e a eleição era em outubro. Graças à delação do Tony Garcia. Então, agora, para lá do fato de quem é Tony Garcia, de novo, vejam a entrevista no DCM com o Michel Saliba, ex-advogado do Tony Garcia. Ali diz muita coisa. Tem muita coisa dita e muita coisa não dita, tá? Então, também para vocês terem um pouco de calma, analisarem a situação e exercitarem um pouco do ceticismo, que não faz mal a ninguém, prudência, cautela, né? Assim as coisas andam melhor, para ninguém escorregar em casca de banana, mas já que abriu a boca o senhor Tony Garcia e já foi acreditado pela Justiça e pelo MPF antes, precisa ser ouvido pela Justiça agora. E precisa apresentar as provas das coisas que diz. Essa é a grande questão, tá? Gente, muito bem. Para terminar aqui, teve uma explosão muito grande, uma barragem em uma usina hidrelétrica na Ucrânia, né? Essas imagens estão rodando o mundo, é o grande destaque nos jornais internacionais. Aqui, cerca de 22 mil pessoas podem ser afetadas. Segundo a agência estatal russa RIA, a Ucrânia culpou a Rússia pelo ataque, enquanto Moscou chamou o caso de atentado terrorista. Vocês estão vendo as imagens aqui, essa represa, né? Era uma represa que represava um lago imenso, ela foi destruída e agora o grande medo é que, claro, esse lago se rompeu, o leito do rio abaixo do lago vai aumentar e há risco de inundar partes importantes de cidades rio abaixo, né? Isso aqui é destaque hoje, eu vou mostrar rapidamente o vídeo para vocês aqui, antes de acabar o programa, ó, isso aqui é destaque lá no Euronews, né? Vejam o vídeo aí, isso aqui é um vídeo feito de drone, instantes depois do bombardeamento. Como eu li antes aqui, a Ucrânia acusa a Rússia acusa a Ucrânia. Os dois teriam motivos estratégicos para isso, pelo que eu andei lendo ontem antes de dormir, né? A Rússia poderia ter um motivo estratégico de frear uma contraofensiva da Ucrânia, e a Ucrânia poderia ter um motivo estratégico para cortar o suprimento, eventualmente, de água em regiões que são dominadas pelos russos. Então, ainda não está claro. Vocês estão vendo as imagens aí de satélite, né? Essa aqui é a imagem antes do bombardeamento, e essas aqui já são as imagens que são as imagens posteriores aí à água, a barragem arrebentada bem no meio, né? E a água sendo escoada rio abaixo. Isso aqui, para a gente dar uma olhada rapidamente, é
um dos destaques principais aqui, ó, do jornal La República, né, que o conflito, mostrando, né, a explosão, vocês podem ver aqui, ó, toda a parte do meio do jornal La República, é o destaque principal do New York Times, é o destaque principal do Washington Post e é também um destaque do Le Monde Diplomatique. Aqui está a barragem da Ucrânia. Muito bem, rapaziada, terça-feira, 6 de junho, este foi o nosso Desperta ICL. Nós voltaremos amanhã, 7 horas, horário de Brasília, ao vivo, nos canais do ICL e também do Eduardo Moreira. E agora você pula deste programa para o ICL Notícias, primeira edição que está começando. O link está nos nossos comentários. Um beijo para todo mundo, muito obrigado e nos vemos amanhã. Tchau! Marina wa kenade, Marina wa kenade, wa kenade, Marina wa kenade, tabarini hezawedani. Tabarini Hazawedani. Agora. Hawanararae. Hawanararae.